Olá, estamos aqui no canal Haja Luz. É a nossa oração que haja luz em nome de Jesus na sua mente, na sua casa e na sua família. Que tudo for falado aqui hoje, o Espírito Santo possa ministrar no seu coração e na sua mente. Amém? Hoje nós vamos estar falando do filme Minions e Monstros, né? O novo filme lançado aí dos Minions, né? No próximo vídeo eu vou falar mais sobre os Minions, né? Sobre outros temas. Hoje eu vou focar neste filme atual, certo? Para quem não conhece a história dos Minions, os Minions são seres amarelinhos, né? Depois eu vou falar para vocês a origem dos Minions no próximo vídeo. Eles buscam servir ao chefe mais mal, certo? Então, ao longo da história, eles vão servindo vários chefes. E, em determinado momento, eles vão servir um mago. E eles vão pegar o Grimório, que é o livro de bruxaria, né, do mago, e vão invocar demônios, certo? Eles invocam primeiro. Eles não vão chamar de demônios, vão chamar de monstros. Mas na Bíblia, monstro, um ser sobrenatural, não tem outro nome. É demônio. Este canal é para cristão. Então, eu entendo que você acredita na Bíblia. E se você acredita na Bíblia e não está percebendo, eu estou aqui para te alertar e para trazer luz em nome de Jesus. Sim, qualquer monstro, qualquer ser sobrenatural que não seja um anjo, é demônio. Ok? Então, partindo desse pressuposto, é feito sim um ritual de bruxaria ali e eles invocam um demônio. Né? O primeiro que aparece é bem demônio mesmo, destruidor, e aí depois eles começam a invocar outro demônio. Esses eles fazem o feitiço de volta e devolvem o bicho lá para o lugar de onde ele veio. Depois eles fazem outro feitiço e invocam outro ser sobrenatural, né, que vem. Quando ele parece pequenininho, bonitinho, como se ele fosse um bichinho de estimação. Até eles fazem gracinha, né? Aperta ele ali. Queridos, é um demônio. E é um demônio horrível. Vou falar pra vocês sobre este demônio. Né? Esse bichinho bonitinho não tem nada de bonitinho. O nome dele é Cthulhu. Bom, eu vou falar assim, tem Cthulhu, tem várias pronúncias, né? Eu conheço como Cthulhu ou Cthulhu, certo? É de uma gama de mitologia do Lovecraft. É um cara que, na minha opinião, completamente perturbado, bem demoniado, na minha opinião. Ele criou vários monstros de sonhos que ele teve. Ou seja, pesadelos, né? Então ele era bem influenciado pelo capeta. Ele é responsável por um tipo de horror, né? Sub-horror, que é o horror cósmico. E aí ele cria essas criaturas sobrenaturais. Então vem de uma fantasia desse cara que veio de sonhos que ele teve, certo? Antes de eu entrar no Cthulhu e do próximo monstro, que também tem um nome, também vem da mitologia do Lovecraft, eu vou dizer para vocês o seguinte: na palavra de Deus está lá em Gálatas 19, dizendo que a bruxaria é obra da carne e quem pratica não herdará o reino dos céus. Queridos, não é brincadeira, não é brincadeira. Bruxaria na Bíblia está condenada. Lá em Apocalipse 22:15, nós temos também dizendo que quem pratica bruxaria não vai entrar na cidade santa. Então, para que você vai permitir que o seu filho participe de um ritual de bruxaria? Ah, mas é só um desenho. Querido, não é só um desenho. Por que a gente acha isso? Não é só um desenho. Você tem que concordar com aquilo que o seu filho está vendo no desenho. Você concorda com bruxaria? Se você não concorda, então por que você está consentindo que o seu filho veja isso? E participe. É um ritual de bruxaria. Aí Apocalipse 21:8 diz que o destino dessas pessoas que praticam bruxaria é o lago de fogo e enxofre, o inferno. Lá em Atos, a gente vê as pessoas em Atos, né, 19, jogando fora os livros de magia que eles praticavam. Quer dizer, claramente entendendo que o cristianismo não combina com essas práticas. Lá em Atos também a gente tem o mago Simão lá, que ele também abandona a magia. Enfim, tem vários versículos. No Velho Testamento também, estou falando só do Novo Testamento, que condenam a bruxaria. Bruxaria e bruxo e feiticeiro não herdará o reino dos céus. Ok? Nós temos o versículo de Provérbios 22:6, que diz: ensina a criança o caminho que ela deve andar, e quando ela for velha, não se desviará dele. Certo? Se eu ensino a prática da palavra de Deus, é aí que ela vai andar. Se eu ensino bruxaria, não me interessa. Se é eu fazendo ritual, se é ela assistindo num filme, num desenho, se é ela lendo, certo? Ela está aprendendo, ela está sendo ensinada no caminho em que ela deve andar. E se você normaliza uma coisa que é errada, você está prejudicando tanto o seu filho, porque ele está aí confundindo o que é certo, o que é errado, o que Deus aprova, o que Deus não aprova, né? E você está banalizando uma coisa que é muito séria, que é invocação de demônios. Bruxaria é invocação de demônios. Outra coisa, o nome desse bicho que eles invocam, tão bonitinho, olha ele de verdade. Ele é essa coisa horrível, ele é um bichão com a cara de polvo, com tentáculos, né?
com asas rasgadas meio de morcego, um ser gigantesco, né? O Cthulhu, que é o nome desse monstro, né? Ele é uma entidade cósmica alienígena que viveu aqui na Terra antes da humanidade. Olha que péssimo, né? Tá escrito lá na Bíblia que antes da humanidade a gente teve seres sobrenaturais alienígenas aqui, certo? Eles acreditam que ele está dormindo no profundo do oceano e que mesmo dormindo ele causa pesadelo, ele consegue causar pesadelo porque ele tem um poder de telepatia e ele consegue causar pesadelos no ser humano, né? E as pessoas que ele causa pesadelo podem ter, é tão grave o pesadelo que elas podem ficar loucas, eles ficam loucos. O chamado do Cthulhu é quando aparece esse ser pela primeira vez, mas não é algo pelo contrário, ele vai inspirar vários outros gêneros de horror, inclusive Stranger Things, inclusive o Pirata do Caribe, né? Nós temos personagens inspirados neste ser e outros, né? Muitos outros, certo? E agora os Minions. Segundo a mitologia dele ali, do Lovecraft, ele acredita que o Cthulhu também envia visões ou pesadelos para artistas, para pessoas que fazem cultos, tipo provocando uma idolatria a ele mesmo, certo? Essas pessoas, elas estão tipo cultuando e querendo que ele desperte. Só que ele é um ser tão terrível, que se ele despertar, a humanidade para de existir. Tá, o próximo ser que aparece aí, nós temos 2 outros seres demônios, que não têm especificidades, né? É um ser parecido um povo, parecido um tubarão, porém, são demônios, porque são monstros invocados de uma outra dimensão. Eu quero falar sobre a Irene, que é o bicho, que é o central do filme, né? A Irene é invocada ali para vir destruir a Terra, né? E Irene, queridos, ironicamente significa paz em grego. Né, vem de uma origem, de uma palavra que significa paz. Então, mas ela faz parte do universo Lovecraft. Olha como ela é de verdade. Yog Sothoth. Eu não sei se fala assim o nome dela, mas é assim que escreve. E ela aparece como um aglomerado mutável e assustador de esferas brilhantes, bolhas aí, esses grandes olhos, tá vendo? No original ela tem tentáculos, aí ela parece mais uma meleca, né? Uma coisa que... Mas a origem dela ela é amorfa mesmo, né? E ela brilha e se deforma constantemente. Então, tipo uma ameba mesmo, uma amoeba, né? Que as crianças brincam. E as crianças se identificam com essa amoeba aí, né? Cheia de olhos. É esse ser sobrenatural. Para eles, para a cultura, né, do Lovecraft, ela é um deus exterior. Queridos, eles acreditam que ela é onisciente, que ela conhece tudo, sabe de tudo, que ela é onipresente, que ela está presente em todos os lugares, passado, presente e futuro, ao mesmo tempo, e em todos os lugares. Sim, uma cópia do nosso Deus Criador verdadeiro, certo? Ao contrário do Cthulhu, essa Irene, ela interage com o ser humano, com os feiticeiros, com os magos, né? Ela faz negociações, né? Ela quer, ela dá conhecimento para esses magos, e ela quer em troca sacrifícios horríveis e abertura de portais para ela poder trazer para o nosso mundo outros monstros. Horrível, gente, é um ser horrível, horrível, e tá lá no desenho como uma coisinha, né, colorida, parecendo uma moeba, que é um brinquedo, amenizado. Então eles fazem de propósito para participar do universo infantil, e aí você não lembra como um monstro, você lembra como um brinquedo seu. Olha o tanto que ameniza. Queridos, a Irene é um ser sobrenatural, é um monstro, é um demônio, né? E ela aparece ali do mesmo jeito que o Cthulhu, de uma forma amenizada para nós não chocarmos. Esse é o propósito dessa amenização, certo? Queridos, não é brincadeira, né? Nós estamos tendo um desenho de invocação de demônios. É uma invocação de demônios dessas entidades horrorosas. Vai falar, mas é uma fantasia de um cara, eles não existem. Será que eles não existem? Será que esses demônios não se manifestaram para esse cara no sonho dele? E aí ele trouxe eles para o universo de filme, onde eles seriam aceitos e cultuados e adorados e absolvidos como algo normal? Enfim, nós temos também o símbolo, né, da maçonaria aí no meio do feitiço. Chama o olho da providência. Ele é um símbolo ocultista. Queridos, esse olho significa que Deus tudo vê. Mas por que ele não é uma coisa que nós aceitamos? Porque ele é uma tentativa de ecumenismo, né? É como se esse olho que tudo vê, esse Deus supremo, para unir maçonaria, muçulmanos, cristãos, todo mundo querendo um Deus superior, um arquiteto do universo. Queridos, arquiteto do universo
quer dizer que é um construtor, mas um arquiteto de verdade, ele constrói baseado em algo que existe. O nosso Deus não é construtor, ele é criador. Ele criou do nada. Então, crer que o nosso Deus superior é arquiteto é diminuir o nosso Deus. É diminuir o poder do nosso Deus. Coisa, crer que Deus existe, né? Que existe um Deus que tudo vê. A palavra de Deus diz lá em Tiago que até o demônio crê e treme. Você entendeu? Então não basta entender que existe um Deus supremo, um Deus, um ser supremo que criou todas as coisas. É preciso crer neste Deus, servir este Deus e entender que veio Jesus Cristo para nos salvar de nós mesmos, né? Do nosso pecado, da nossa corrupção. Então só crer num Deus supremo não basta, né? O lugar de quem não crê em Jesus Cristo é no lago de fogo e enxofre. Não tem outro lugar. Eu sei que eu falei muita coisa, no próximo vídeo eu vou estar trazendo as outras partes, né? Nós temos representatividade LGBT, nós temos muita sexualização dos desenhos, não só de LGBT, sexualização mesmo, né? Que eu acho muito para criança pequena. Quem gosta dos Minions são crianças menores, né? Agora até as maiores, porque os filmes não estão vindo mais infantilizados, eles estão vindo mesclados para atingir várias faixas etárias. E aí nisso introduz coisas que não devia para criança menor. Meu conselho sempre é que não assista, né, esse tipo de conteúdo, mas se você quer assistir, pelo menos pensa quanto conceito seu filho tem formado dentro dele para combater essas coisas, né? Crianças, quanto maiores, mais conceitos formados têm, se você as ensinou, se elas frequentaram a escola bíblica, se elas têm uma base bíblica. Se elas não têm, elas são igual a criança pequena. Elas não têm conceito, não tem nada dentro delas para rebater esses ensinos que vão sendo trazidos, certo? Criança pequena eu desaconselho, porque você não tem noção como que isso tudo vai sendo implantado dentro deles. Provérbios 22:6 diz: ensina a criança o caminho que ela deve andar e quando for velha não se desviará dele. Se você ensina a palavra de Deus, é por aí que ela vai. Mas se você ensina bruxaria, sexualidade, né, sexo antes do casamento, se você ensina comportamento LGBT, queridos, é esse caminho que ela vai seguir. Ah, mas eu nunca ensinei isso para meus filhos, mas os desenhos estão ensinando. Olha lá no último filme do Buzz, que eu coloquei pra vocês. Vários filmes da Pixar seguidamente têm conceitos LGBTs implantados. Ah, mas é só um filme? Não, seu filho vê um, vê dois, vê três. Quando ele sai ali, ó, dos 6 até os 12 anos, ele viu uns 40 filmes. Sem nem contar. Você entendeu? Quantos filmes você assiste por ano? Conta aí com seu filho. Se em cada ano ele assiste todos, quantos filmes vai dar? Não é só um filme. Infelizmente, por mais bonitinhos e fofinhos que os Minions sejam, e eu acho eles bonitinhos e fofinhos, não te aconselho, né, a nutrir a mente do seu filho com esse tipo de conteúdo. É o meu conselho, né, tudo que eu falo aqui é orado, é buscado. Se você quiser deixar o seu filho assistir, você deixa, mas não acho que é um conteúdo saudável espiritualmente para o seu filho. Nem para você, nem para ninguém. Esse principalmente. Se você deixar seu filho assistir, observa se ele não vai começar a ter pesadelos, porque este demônio que ele tá ali invocando faz isso, provoca pesadelos, ok? Um abraço, até o próximo vídeo.